online, pessoal. Boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham mais um encontro do Confrontarte. Primeiramente, eu quero pedir desculpas a vocês. Hoje a gente teve um problema técnico aqui com o Cisco Webex e demorou um pouquinho mais para a gente conectar, mas já estamos resolvendo esse problema e agora nossa programação vai seguir normalmente. Cumprimento as minhas colegas, a Daniele, a Silvana, a Iridiane, que está conosco hoje como nossa convidada. É sempre bom ter essa equipe aqui junta dessas mulheres maravilhosas que trabalham bastante para a arte e o direito caminharem sempre quanto possível juntos. Bom, então nosso encontro Confrontar, como nós já mencionamos aqui, é um encontro que procura unir o direito com a arte, buscando dessa maneira dar uma leveza ao tratamento de questões muito duras, às vezes até sérias, outras mais leves, do próprio direito, e buscando um lado lúdico, crítico e sempre muito comprometido com causas e questões sociais. Então, para não tomar mais o tempo de vocês, vou passar a palavra para a Dani, para que ela fale dos aspectos técnicos desse encontro, e depois a Silvana vai apresentar a nossa convidada de hoje. Então, boa tarde, obrigada Lilian, boa tarde a todas, a todos e a todes. Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes mais um Confrontarte. A gente está aqui hoje como seguindo o nosso padrão de sempre, já agradecendo a professora Iridiane pela presença. Então já sabem, pessoal, quem quiser fazer perguntas, faz perguntas pelo chat do YouTube, que a gente vai passar para a professora Iridiane. Caso o tempo não seja possível passar para ela e ela responder ao vivo, a gente vai passar e ela pode depois nos repassar uma resposta por e-mail ou a gente pensa a melhor maneira, tá? Então é isso, obrigada. Só informando a vocês que para que a gente consiga ter mais acessos e colocar os vídeos acima na lista de procura do YouTube, a gente pede que vocês curtam o canal, marquem o sino de notificação para receberem todas as nossas notificações de atividades, tá? Então, professora Silvana, a palavra é sua. Obrigada, professora Dani. Boa noite a todas, todas e todes. Eu fico muito feliz de mais uma vez a gente estar junto e agradeço, professora Lilian e professora Dani pela parceria e agradeço também a todos vocês que estão com a gente nesse projeto e que isso nos honra muito e nos fortalece para a gente continuar nesse projeto Confrontante. Eu gostaria de agradecer, Iridiane, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. E a gente já tinha tentado trazer a Iridiane no Comped do ano passado, pelo Confrontarte, e infelizmente naquela ocasião não deu muito certo, mas agora temos o prazer de ter a Iridiane com a gente. Eu sou muito grata, Iridiane, por você ter aceito o nosso convite. A Iridiane ela é engenheira em agroecologia, é mestre em estudos comparados sobre as Américas pelo UNB, e a Iridiane ela é técnica em monitoramento de gênero no processo de reparação integral dos atingidos dos crimes da Vale, lá na cidade de Brumadinho. E a Iridiane também, ela é militante do movimento de mulheres camponesas, que foi por esse movimento, pela companheira Rosângela Piovisani, que eu conheci, que eu tive a honra e o prazer de conhecer a Iridiane. Então, Iridiane, você está com a palavra para você usá-la da forma que achar pertinente e necessária. Tá bom? Muitíssimo obrigada novamente. Boa noite a todas, todos aqui nos acompanhando. Obrigada, Silvana, obrigada, Daniele, obrigada, Lilian, obrigada ao Confrontarte pelo convite. É sempre um prazer a gente poder estar conversando, né, sobre temas que são bastante caros e importantes nas nossas lutas de resistências, nas nossas ações cotidianas, né? Estou bastante feliz, né, também de estar aqui. Estou aqui, acabei de sair da reunião de trabalho, estou no intervalo e logo volto também ao trabalho às 19, mas é isso, a gente sempre tira um tempinho para as nossas lutas e as nossas militâncias tão necessárias, né? Mais nesses tempos, né?
Bom, então a ideia que eu conversei aqui com Silvana é que eu pudesse trazer um pouco esse diálogo, né, como o título do nosso debate traz, né, que é falar um pouco sobre duas lutas que são bastante caras, assim, e eu vou trazer muito a partir muito dessa militância política, desse acúmulo, sobretudo como militante do movimento de mulheres camponesas, né, que é o chão onde eu piso, que é o chão onde eu construo esses processos, né, de transformação social e de construir uma nova sociedade, né? Então, trazer um pouco esse acúmulo nessas duas lutas que, para a gente, são muito intrínsecas, né? Elas têm uma relação muito forte, que é a luta feminista, mas é também a luta pela agroecologia, que a gente entende que são lutas que elas se complementam e que elas se reforçam, né? E se apoiam mutuamente nesse processo que a gente constrói dia a dia de libertação das mulheres, especialmente das mulheres do campo, né? Das águas, das florestas desse nosso país, né? Então, eu queria trazer alguns elementos, muito assim, um pouco a partir de que lugar a gente fala, né, de que construções que a gente fala para trazer esse debate, e depois trazer, num segundo momento, algumas contribuições mais específicas, né, nessa relação do feminismo e da agroecologia a partir desse nosso olhar, né, dessa nossa construção, e, sobretudo, também a partir dessa perspectiva que a gente vem construindo, né, nesse processo de pensar um feminismo a partir das especificidades e das particularidades das mulheres do campo, que é o feminismo camponês popular, né, que é essa construção também, né, de entender essas outras dinâmicas e processos e lutas das mulheres do campo também como nossas pautas e nossas expressões de uma luta feminista, né, a partir desses sujeitos específicos que são as mulheres do campo. E aí, inicialmente, dizer que a gente parte, né, dessa compreensão de que a gente está, né, inserida numa sociedade que ela é racista, ela é patriarcal e ela é capitalista, né, e que esse é um sistema amplo, né, de dominação e de exploração, né, das pessoas, de exploração dos seres humanos, né, e que tem especificidades sobre, né, os sujeitos mulheres e principalmente, né, sobre as mulheres negras, mulheres indígenas, sobre essas populações, né, são marcas e construções sociais, né, que a gente tem na nossa sociedade de exploração, de dominação, discriminação, violência, né, para trazer aqui uma referência específica, mais uma vez, uma notícia triste, né, que a gente teve no dia de hoje, né, por exemplo, do assassinato, né, da jovem grávida no Rio de Janeiro, né, da Kathleen, né, que mostra e é a expressão real e concreta, né, na vida das mulheres, na vida das mulheres negras, dessa expressão dessa sociedade, né, que a gente tem, que é patriarcal, que é racista, mas que é também, né, de classes, dividida em classes sociais, né? Então, compreendendo esse processo, né, partindo dessa compreensão dessa sociedade que a gente está inserida, entender como que isso também se produz no campo, né? E aí a gente entende a partir das nossas construções, que isso também tem expressões específicas para o meio rural, para o campo, né? E isso se dá muito no sentido, por exemplo, da exclusão do direito à terra, por exemplo, né? Do direito à terra, ao território, seja para os camponeses, as camponesas, mas com especificidades ainda maior, ou seja, a exclusão das mulheres do direito à terra, ela é ainda maior, e, sobretudo, para as populações indígenas, para as populações quilombolas, isso é ainda maior, né? O direito do acesso à terra, ele foi negado, inclusive, de forma institucional, né? A gente tem aí a Lei de Terras de 1850 para demarcar isso, né? Como era negado o direito dessas populações ao acesso à terra e ao território, e na atualidade a gente tem também todo um processo, né, de invasão e de ataque sobre esses territórios e sobre essas formas de relação com a terra, né? Então, essas expressões, né, e que também que demonstram, né, nessa sociedade que pensa a terra como um elemento apenas de produção de lucros, né, apenas de produção de commodities e de lucros, né, e que não pensa a terra como um espaço de convívio, de cultura, de reprodução e de desenvolvimento social, são expressões também dessa sociedade marcada por esse eixo estrutural, né, de dominação e exploração, né?
E isso faz essa sociedade, essas estruturas, elas não se deram sem, e nunca se deram e não se dão, inclusive na atualidade, sem processos de resistência, né? As resistências sempre aconteceram, continuam acontecendo e sempre vão acontecer nesse processo, né, desse conflito e dessa luta de classes sociais. E aí as mulheres, compreendendo e identificando que existe um lugar específico construído, né, de subordinação nessa sociedade patriarcal, as mulheres também começam a se organizar e pensar como e coletivamente identificar esses processos, né, desiguais que a gente vivencia pelo fato do nosso gênero, né, pelo fato do nosso lugar de mulheres nessa sociedade, e começa um processo de pensar lutas, né, lutas e ações sociais nessa perspectiva de desconstruir, né, desconstruir essas desigualdades, essas naturalizações e construir processos de resistência e inclusive de avanços, né, de avanços em direitos, avanços em processos de conquistas de espaços nessa sociedade. Então há um processo de organização, né, das mulheres nessa perspectiva, né, de como avançar sobre direitos, autonomias. Obviamente que existem várias perspectivas, né, de lutas, de organização, de pontos de partida da luta das mulheres, né, mas aqui a gente vai partir principalmente dessa perspectiva que eu trouxe no início da fala, né, dessa perspectiva interseccional, né, que traz esses eixos que a gente compreende como eixos estruturantes da organização da nossa sociedade e da nossa socialização enquanto mulheres, e que a gente pensa como enfrentar essa desigualdade das mulheres, mas também enfrentando as desigualdades raciais e também enfrentando as desigualdades de classe, né? Então, partindo disso, é um processo de organização, né? Organização das mulheres, e aí é desse processo de organização, de auto-organização das mulheres se verem a si mesmas e se enxergarem a si mesmas e de se auto-organizar e criar processos, criar movimentos que nasce, né? A luta feminista, né? Que para a gente de grandes rasgos, né? Falando em grandes de forma bastante generalizada, o feminismo nada mais é do que essa construção, né, política feita pelas próprias mulheres de se colocar enquanto sujeitos políticos na sociedade e de fazer transformações em prol dos direitos das mulheres, né, em prol do direito da vida das mulheres, né? Então essa construção dessa perspectiva, né, da gente lutar por esses direitos de transformação, por espaço, por direito político, por autonomia, tudo isso é a luta feminista. E no campo esse enfrentamento a essa construção, a essa estrutura de sociedade, se dá muito mais na perspectiva de lutar pelo direito a estar no campo, né? E, sobretudo, tendo como um eixo central e norteador e constituinte, né, desse processo o direito à terra, né? Pensar a reforma agrária, pensar direito ao território, as demarcações, né? Direito também à soberania, à justiça, a viver sem violência, direito a decidir, né, sobre o território, o campo, a decidir sobre os bens comuns, a ter acesso aos bens, né, da natureza, a biodiversidade. Então, esse processo no campo das lutas sociais dos povos do campo se dá muito mais nessa perspectiva. E as mulheres sempre estiveram também inseridas nessas perspectivas e nessas lutas sociais que se deram nesse âmbito das lutas do campo. Contudo, as mulheres trazem também recortes específicos dentro dessa luta, trazem recortes específicos e olhares e ações específicas a partir das mulheres, nessa luta do campo e nessa luta de transformação e de enfrentamento a essas expressões do capitalismo no campo, né, do agronegócio, do minério-negócio, do hidronegócio, enfim, de todas essas expressões de exploração, as mulheres sempre estiveram dentro, mas a partir do olhar e das construções de uma perspectiva feminista, ainda que não denominada ou entendida a princípio por elas mesmas como uma luta feminista, mas já era a sua expressão, a sua forma de fazer uma luta feminista, né? Então, as mulheres do campo, elas começam, né, a se organizar e construir, né, essa perspectiva, né, de como dar visibilidade, de como dar
as lutas das mulheres nesse contexto, nesses espaços de resistência e de luta social, né? Então, colocando, por exemplo, a necessidade de pensar o direito ao acesso à terra, mas com igualdade de gênero, porque às vezes você pode fazer uma luta pela terra, e todo mundo vai para a terra, vai para o território, mas na hora de decidir, por exemplo, o que fazer naquele território conquistado, como produzir, como é a divisão sexual do trabalho naquele espaço, naquele âmbito produtivo, naquela cooperativa, naquela propriedade, nem sempre há uma igualdade, nessa divisão, nem sempre há uma participação igual das mulheres, nem sempre o que as mulheres propõem ou desejam fazer é ouvido da mesma forma, né? Então, é como que as mulheres começam a questionar essas desigualdades que acontecem dentro desses processos e propor também como ir transformando e como ir avançando nessa perspectiva, né, de que essas lutas também tenham um olhar feminista, também tenham um olhar antirracista, né, e possam ir avançando nessa constituição mais ampla, né, da Constituição dos Direitos. E essa ação política cotidiana de transformação, de resistência, de conflitos, inclusive, de embates, né, que vai constituindo uma perspectiva que vai se entendendo e que vai se compreendendo como uma perspectiva feminista, né? E aí, falando muito a partir da construção das mulheres do campo, da Via Campesina Brasil, mas também da Via Campesina a nível de América Latina, é isso que nos últimos, vamos dizer, quase 15 anos vem se compreendendo e assumindo como uma perspectiva feminista das mulheres do campo, que é o feminismo camponês popular, né? Que é essa perspectiva de reafirmar que uma luta histórica, que uma luta de processos, de organização social das mulheres, seja em movimento autônomo, mas também no coletivo com movimentos mistos e sindicatos também, do campo, vai sendo compreendida como uma luta feminista, né? Como uma ação feminista, mas que tem suas especificidades, que tem uma identidade própria, né? Que parte muito dessa relação com a terra, com a produção, né, com essas relações, mas ao mesmo tempo também parte de uma perspectiva de construção, de transformação mais ampla da sociedade, né, que é esse enfrentamento ao modelo do agronegócio, que é essa expressão também do capitalismo no campo e que ele é completamente, a partir da nossa perspectiva, antagônico, né, à existência de um modo de ser, de produzir e de viver no campo que é do campesinato, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, pescadores, ribeirinhos, enfim, dessa diversidade que a gente tem no campo, né? Que ele é antagônico e que ele sempre vai na contramão, vai na perspectiva da não existência, né? Da não existência desses povos e dessas relações e dessas formas de produzir e de viver. Então, como que é necessário fazer esse embate, essa construção, esse enfrentamento, né, coletivo nessa perspectiva, né? Agora, e nesse sentido dessas ações das mulheres e inclusive dessas contribuições que as mulheres trazem para essa discussão coletiva no âmbito de pensar o campo, o desenvolvimento rural e essa luta social de resistência, é preciso dizer que se de uma das ações iniciais, sempre dessas lutas do campo, são muito mais relacionadas com o direito à terra e à propriedade, são as mulheres as primeiras que levantam o debate que não basta ter o acesso à terra e ao território, mas é preciso pensar as formas, né, o modelo, as relações que se dão nessa terra e nesse território. Então, como que as mulheres começam a dizer, não basta ter terra, mas produzir com agrotóxicos. Os agrotóxicos são daninos para a saúde humana, para o meio ambiente, né? Como que a gente pensa outras formas de produzir, né? Em relação aos transgênicos, como que a gente faz o enfrentamento e a resistência aos transgênicos a partir do nosso resgate, preservação e multiplicação das sementes que são as sementes tradicionais ou as sementes crioulas, né?
como que a gente pensa essa relação de produção, pensando, né, na diversificação dos alimentos e não na monocultura, né? Então começa as mulheres a levantar esses questionamentos de que não basta só ter a terra, mas fazer o mesmo que o agronegócio faz. É preciso pensar diferente e que esse pensar e fazer diferente também é estruturante, também é central nessa luta. E é a partir dessas provocações e dessas contribuições que partem muito mais das mulheres a partir da sua relação e do seu papel histórico, né, na produção de alimentos para a soberania e segurança alimentar das famílias e desse processo, inclusive dos conhecimentos que elas foram mantendo ao longo dos anos, apesar das desconstruções do modelo da Revolução Verde, é que começa a surgir e avançar para umas discussões que inicialmente se chamavam na década de 90 se chamava agricultura alternativa, né? Para nomear isso, que seria esse outro modelo, essa outra forma de produzir, de se relacionar com a produção e para além da produção, obviamente, que começa então a constituição de pensar e que vai avançando até a constituição do que a gente conhece, entende hoje como agroecologia, né? Então, a agroecologia como essa contribuição que nasce a partir desse olhar e dessa perspectiva e dessa provocação que as mulheres trazem para esse debate, para essa luta de resistência, né? E aí, a agroecologia também, né, para dizer, a partir um pouco dessa conceituação e desse acúmulo coletivo, entendida como uma construção também muito ampla e múltipla, né? A agroecologia entendida como esse movimento de resistência político e de transformação e de mudança de paradigma de produção, mas que vai para além do paradigma produtivo, mas também de relações com a terra, de relações de produção, de relações de comercialização, que vai para uma discussão muito mais na linha da soberania e da autonomia dos povos, né, sobre o campo, mas é essa co-construção coletiva, né, de movimento político, social, de resistência dos povos do campo, mas também de construção de uma perspectiva, de uma prática, né, produtiva, de uma prática cotidiana dos povos do campo de produzir de forma harmônica, sustentável, de forma harmônica com a natureza, mas também de relações mais iguais nessa produção, né? E também de construção de ciência, né? De pesquisa, de atores sociais, de instituições de pesquisa e de um conhecimento que ele é tanto já existe socialmente, que é produzido e reproduzido socialmente a partir dessas relações sociais, dessa relação com a produção, mas que também é fortalecido e, ao mesmo tempo, resgatado nessa construção coletiva também de pesquisa, de estudos, né, de estudos a partir também científicos, acadêmicos. Então, a agroecologia ela é um processo múltiplo, né, de construção de hoje, né, de vários atores nessa construção de pensar um outro modo de vida, um outro modo de desenvolvimento, um outro paradigma extremamente transformador, né, nas relações sociais, políticas, econômicas e produtivas, culturais no campo, né? Então é um aspecto muito mais amplo, né, da agroecologia nesse sentido. E aí, pensando e entendendo, fazendo esse resgate, né, desse processo e chegando a essa compreensão da agroecologia, é que a gente entende que a agroecologia tem um potencial, uma capacidade de promover e de potenciar a participação e a valorização das mulheres nesse processo. Isso por quê? Porque a agroecologia, a gente entende que a partir dos seus princípios, né, dessa construção múltipla de valorização, né, desses saberes, conhecimentos, ela em primeiro lugar valoriza, né, valoriza no sentido do resgate, mas valoriza também no sentido da multiplicação, né, dos conhecimentos e dos saberes ancestrais, tradicionais, produzidos, né, e reproduzidos e multiplicados e repassados de geração em geração no campo, né? Então, como que essa valorização desse conhecimento da relação com a natureza, do conhecimento sobre determinada planta, sobre determinado ciclo produtivo, das relações, inclusive, com
com os astros, com a lua, com os processos, né, de conservação de sementes, todos esses processos de conhecimento, inclusive de domesticação, de processos tanto de domesticar, mas de melhoramento genético que foram feitos sobre várias espécies que hoje a gente conhece, que a gente consome, isso foram feitos por agricultores, agricultoras que foram camponeses, camponeses que foram experimentando e que foram sendo cientistas a partir do seu cotidiano, da sua ação cotidiana, da sua relação cotidiana na produção e na vida, como que reconhecer esse conhecimento e que as mulheres, apesar das ações, né, da Revolução Verde, sobretudo com a assistência técnica que foi constituída no início dos anos 60 e 70, negar esse conhecimento, tratar esse conhecimento como arcaico, como ultrapassado, como empírico, de desconhecer, de desvalorizar esse conhecimento, mas valorizar, as mulheres resistiram e elas preservaram esses conhecimentos e reproduziram e continuam reproduzindo esses conhecimentos. Então, valorizar esse conhecimento que é fundamental para a agroecologia e que ele parte muito de um conhecimento acumulado das mulheres, ele potencializa o papel, o protagonismo das mulheres nessa construção da agroecologia. Então, esse é um elemento central, né? E pensar as mulheres nesse campo, tanto da experiência prática, mas também pensar as mulheres no espaço também da academia, da pesquisa, onde também há muitas mulheres fazendo pesquisas, investigações, construindo conhecimentos e co-construindo conhecimentos nessa perspectiva, né, da agroecologia e desse conhecimento múltiplo. Então, também as mulheres valorizar essa ação que é A professora Eridiane travou um pouquinho, já deve estar voltando, pessoal. Só um minuto. Aqui aparece. Voltei? Oi, Eridiane, voltou? Travei, né? Por Voltei. favor. Isso. Acho que travou só um Pode ir. pouquinho, né? Sim, Tá, rapidinho. 5 tá segundos só. joia. Pronto, então é muito nesse sentido, né, de pensar teoria e prática, né, como dois, prática e teoria e prática novamente como um processo, um contínuo, né, onde as mulheres estão em todas as dimensões dessa construção do conhecimento, né, e não ocultar as mulheres em nenhuma das fases dos processos de construção desse conhecimento. Um segundo elemento relacionado também com a potencialidade que a agroecologia traz para as mulheres é relacionado ao trabalho. Esse trabalho realizado pelas mulheres no quintal, na produção de alimentos saudáveis, nessa produção diversificada dos alimentos, de várias variedades, de determinadas espécies, de espécies adaptadas localmente, e inclusive de saber os usos dessas plantas para o consumo, como consumir, como preparar, né, e como reproduzir, como eu reproduzo determinada planta, como que eu multiplico ela, a reprodução também de pequenos animais, né, e adaptados a determinados locais, climas, regionalidades. Esse conhecimento e esse trabalho que gera a produção de alimentos e que gera riqueza e que é fundamental para a segurança e soberania alimentar, tanto da família, mas para além da família, é valorizar o trabalho das mulheres, né? E numa sociedade patriarcal, a gente sabe que uma das principais formas de desconstruir e de desvalorizar as mulheres é não nos considerando trabalhadoras por inteiro. Mas para as mulheres do campo, a sociedade patriarcal nos coloca numa situação ainda inferior, que é de não trabalhadoras. A gente não é vista pela sociedade como trabalhadoras. Isso é tão real que, por exemplo, uma das principais lutas do movimento de mulheres camponesas na década de 80, na Constituição de 88, foi da garantia da profissão de trabalhadora rural, porque até então não existia essa profissão, então nós não éramos consideradas trabalhadoras perante o Estado, perante a legislação e tudo o que isso significa numa sociedade que é baseada no trabalho, ser ou não ser trabalhadora. Então, nós somos colocadas na condição de ajudantes, na condição de, né, domésticas, do lar, mas de não trabalhadoras.
né? Então, a agroecologia, valorizando o que é produzido pelas mulheres, valorizando essa produção, nos coloca numa condição de trabalhadoras, e ser trabalhadoras é essencial nessa sociedade, tanto externamente para os demais atores, mas inclusive para nós mesmas, porque isso é tão intrínseco e tão naturalizado que nem as mulheres do campo se veem como trabalhadores. Então, inclusive, é um processo de autoconstrução junto de valorização com as próprias mulheres, demonstrando e valorizando esse trabalho feito por elas e elas se entendendo como trabalhadoras e como produtoras de riquezas e como essenciais para a sociedade, né? Então, essa valorização do trabalho é um eixo também central que a agroecologia potencializa para as mulheres. Um outro elemento também é relacionado com a valorização dos espaços, né, da propriedade. Isso se refere a muito que, por exemplo, acaba que as mulheres são colocadas, né, na questão de trabalhar o espaço do quintal, do pomar, da horta, das medicinais, dos pequenos animais, ou às vezes aquele pedaço de morro, aquele pedaço que não dá para trabalhar de forma de maquinária, que vai lá e planta o alimento, enfim, que são considerados espaços inferiores, menores, sem importância, mas que com essa valorização dessa produção, né, de alimentos saudáveis, diversificados, coloca em evidência esses espaços dentro da unidade de produção. Então, as mulheres também esse espaço passa a ser valorizado, né? Um espaço que era invisível, e era invisível precisamente porque ele é o espaço que é onde as mulheres, e geralmente as crianças ou os jovens, realizam o trabalho. Então, ele é invisível por essa razão. Então, dar visibilidade para esse espaço, para esse lugar de produção, e que é um espaço onde as mulheres geralmente têm autonomia de decidir como plantar, o que plantar, de que forma plantar, o que fazer, esse espaço passa a ser valorizado e passa a ter maior valor, né? Que são os quintais, principalmente, né? Os quintais produtivos, que é inclusive o que se tornou inclusive um programa de políticas públicas, né? Antes desse desmonte de políticas, né? Mas tinha começado um processo, né, de construção de programas de políticas para incentivar os quintais, né, a produção dos quintais e esse espaço que é um espaço onde as mulheres têm autonomia e têm poder e onde elas se reencontram e encontram o poder que elas têm, que a sociedade nega para as mulheres, né? Então, os quintais, como esse que a gente chama, entre aspas, muitas, pequenos espaços, pequenas experiências, mas que se tornam grandes a partir da sua simbologia, da sua representação, e que, unido, né, com o trabalho de muitas mulheres, se tornam muito mais grandes ainda, né? E aí, inclusive, nesse pequeno ponto, fazer uma ressalva, né, que inclusive eu com outras colegas e companheiras do movimento, a gente até elaborou um artigo falando dos quintais, né, dando valorização para esse quintal, que é os quintais como esse espaço, né, importante de descoberta, de redescoberta, de ressignificação do poder das mulheres no campo, e que vai sair em breve na revista da ABA, né, que é uma revista, né, que é do nosso campo, e que traz essa valorização também, né, da produção e das experiências das mulheres, né, e aí falando dos quintais, né, justamente como esse espaço desvalorizado, mas que se redescobre nessa união da luta da agroecologia e da luta feminista das mulheres. Um outro elemento também nesse sentido é pensar também os espaços, né, que é fundamental na agroecologia, que é essa construção, né, entre os próprios camponeses, entre os movimentos, entre os diversos atores sociais, nessa perspectiva de pensar como um espaço, né, de intercâmbio, né, um espaço de intercâmbio é fundamental para a agroecologia, para o fortalecimento, para a construção do saber e do movimento agroecológico, esse intercâmbio de experiências, esse intercâmbio de conhecimentos, esse intercâmbio de processos, né, que vão possibilitando que outras pessoas vejam que a agroecologia é possível, que a agroecologia é viável, né, que se espelhem e que vão se multiplicando, né? Então, pensar a agroecologia nessa perspectiva dessa troca, né? E essa troca e essa construção sempre na agroecologia, pensando muito desde uma perspectiva democrática, de uma metodologia participativa, né, de uma construção coletiva dos diferentes atores.
E se a gente quer pensar em construções políticas coletivas, democráticas, horizontais, é preciso pensar a participação das mulheres, né? Então, a participação das mulheres nesse espaço se torna central, e a participação política, social, econômica das mulheres é central. Então, a agroecologia também potencializa as mulheres nesse sentido de colocar as mulheres e fortalecer espaços de participação das mulheres, de ouvir a voz das mulheres se ouvirem, né, se ouvirem, se entenderem, construírem e construírem sua capacidade, né, entender seu poder de fala, que também é um lugar que a nós é negado e que a gente precisa, a partir de processos coletivos, ir resgatando e construindo e se entendendo no espaço participativo, no poder de fala, no nosso lugar, e que a gente vai construindo também a partir dessa participação, as mulheres quando recebem visitas de escolas, estudantes ou de outros grupos na sua propriedade para mostrar a sua produção, a sua experiência, elas têm esse potencial, né, de se tornarem referências, de se tornarem formadoras e de se sentirem, né, na capacidade de transmitir e no poder de fala, do poder de participação, inclusive na proposição de políticas públicas. Então, também a agroecologia pensada a partir desse elemento, né, da participação, da democracia, as mulheres como sujeitos protagonistas, né? Não há como ser realmente democrático se não há participação das mulheres, não há como ser participativo se não há participação real das mulheres, né? Então, também esse elemento. Um outro elemento também relacionado à agroecologia que potencializa também as mulheres é em relação ao acesso à renda, geração de renda, né, que é fundamental para que a gente também tenha esse processo de construção de autonomia, né, financeira. Não é possível também a gente ter libertação das mulheres se não há também uma autonomia financeira, né? E nesse sentido, a discussão da agroecologia, de pensar, né, a alimentação saudável, diversificada, nas feiras, nas cestas agroecológicas, né, agora as lojas, as entregas, que agora, durante a pandemia, também foi algo que surgiu muito, né, as entregas diretas, né, dos agricultores e das agricultoras aos consumidores, essas formas para ver de novo. Oi, Lidiane, travou, mas a gente estava te ouvindo. Acho que já vai voltar. Voltou. Tava me ouvindo? Tá, voltei. Tá bom, já tô acabando, viu, gente? Para ver Isso. se esse sistema deixa eu Tá. terminar. Bom, então falando em relação a isso, né, da geração de renda, né, para as mulheres, pensar muito isso, né, nesse sentido de que abrem-se mercados, possibilidade de mercado para comercialização desses produtos produzidos pelas mulheres nos quintais, nas hortas, enfim. Então, abrir essa possibilidade de mercado, de comercialização, inclusive também a partir de políticas públicas, como o PAA, PENAI, que foram muito fundamentais para dar uma ampliação, um mote muito mais amplo, né? Uma capacidade, uma capilaridade, uma possibilidade de comercialização muito maior, né? Que infelizmente sofreu e sofre ataques permanentes justamente pelo seu potencial, mas que são esse potencial de mercado, de comercialização do que é produzido para as mulheres, é também, né, esse incentivo, né, ao acesso à renda e um acesso à renda direto para as mulheres. Por quê? Eu digo isso porque a gente trabalha na unidade familiar, trabalha junto no núcleo familiar, mas isso não significa acesso à renda diretamente, né? Muitas vezes a mulher, as crianças, os jovens trabalham, mas quem detém e quem controla os frutos desse trabalho do ponto de vista de renda, muitas vezes é o chefe de família, é o homem, né? Então as mulheres, apesar de trabalhar, nem sempre têm a capacidade de desfrutar do fruto do seu trabalho, de decidir o que fazer com esse recurso, com a renda que entra, né? E quando isso é feito a partir de uma comercialização direta, de uma produção que é feita específica pelas mulheres nesses espaços, elas têm muito mais autonomia sobre isso, né? E isso vai gerando também um outro elemento que é fundamental dizer, que é o processo de transformação, né, das relações de poder no interior da família camponesa, né?
a família camponesa, assim como qualquer outra família nessa sociedade patriarcal, ela está estruturada a partir dessas relações patriarcais, né? Então, como que as mulheres tendo essa construção dessa autonomia, dessa valorização do seu trabalho, dos seus conhecimentos, da sua participação política e de uma geração de renda, vai possibilitando elas serem vistas de forma diferente no interior da família, transformando as relações, né, as relações no interior das famílias e possibilitando relações mais igualitárias, no sentido de que as mulheres passam a ter mais voz, mais poder, né, de decisão sobre os rumos da família, da unidade de produção e de uma construção mais, isso também muito importante, fundamental. Não sei se eu travei de novo. Voltei. Aí, só para ir finalizando, então, é dizer muito isso, né? Que a agroecologia, então, também tem, por finalizar, um último ponto, é em relação a também promover a saúde, né? A agroecologia promove a saúde, mas promove a saúde a partir de uma perspectiva muito mais integrativa, muito mais ampla, muito mais também de uma perspectiva de autocuidado, de pensar a saúde como algo, né, integral na vida das pessoas, das relações, da alimentação, da qualidade de vida, né, não só da questão física, né, e da questão alopática, mas pensar a saúde como algo muito mais amplo, emocional, mental, que a agroecologia também permite, né, essa construção dessa saúde para as mulheres, né, dessa saúde que vai para todos os membros da família, mas que especialmente vai para as mulheres, né? Então, dizer que a gente entende a agroecologia com esse potencial de promover e de valorizar as mulheres, que as mulheres estão na base da construção da agroecologia, sem dúvida nenhuma, são sujeitos fundamentais em todas as dimensões e áreas da construção da agroecologia. Mas, como a gente vive numa sociedade patriarcal, ainda que, apesar de todos esses elementos e muitos mais que eu não tenha trazido aqui, há também um sentido e uma construção de que quando determinadas coisas ganham visibilidade, ganham reconhecimento no meio da sociedade, as mulheres começam a ser negadas e ocultas nesse processo, né? Então, muitas vezes as mulheres não são reconhecidas da forma como deveriam no processo, né, de construção, de debate da agroecologia, da elaboração científica, né? Inclusive, vi ontem nas redes sociais alguma live, algum processo aí de fala de agroecologia que tem quase 12, 15 pessoas numa mesa e não tem nenhuma mulher, não tem nenhuma pessoa negra, não tem nenhuma pessoa indígena, né? Então, como que ainda, né, a gente, dentro dessas construções que a gente também tenta ocultar, né, dentro dessas relações patriarcais, racistas, a gente tenta ocultar os sujeitos básicos, os sujeitos fundamentais de construção dessas propostas, como é a proposta da agroecologia, né? Como que a gente ainda tem que enfrentar isso, né, dentro desses nossos processos coletivos que muitas vezes tentam ocultar a nossa participação, o nosso papel e a nossa contribuição. E aí eu tendo muito a dizer que não é a agroecologia se não tem a participação desses sujeitos, né? Então, há relações patriarcais que tentam nos ocultar, mas se você falar de agroecologia sem colocar esses sujeitos, sem a participação, sem a presença, sem a voz desses sujeitos, das mulheres, das populações indígenas, das populações negras, não é agroecologia. Aí é tentar transformar essa construção, ocultando e trazendo essas relações e nos ocultando nesse espaço, nos ocultando nessa construção. Então, eu penso que a gente tem esse desafio e é por isso que, desde uma perspectiva feminista, a gente sempre está atenta e alerta nessa perspectiva de seguir reafirmando e de seguir recolocando o papel fundamental e essencial que esses sujeitos têm na construção da agroecologia. E aí tem uma frase que a gente sempre usa nas nossas ações, nos nossos espaços, que é: sem feminismo, sem luta antirracial, não há agroecologia. Então, eu termino aqui e aí a gente pode prosear um pouquinho, se tiver tempo. Muito obrigada, Iridiane, pela sua fala esclarecedora, profunda, e trazer para nós essas duas categorias, que é agroecologia e feminismo,
nos enriquece profundamente, e, assim, questões que a maioria das pessoas que não são do campo, elas não têm esse conhecimento. Mas eu tinha uma questão para te fazer, mas você já esclareceu no final da sua fala. Enquanto você falava, eu estava pensando, né, sobre as estruturas de dominação. Então, os eixos sociais, os eixos estruturantes sociais, eles estão aí, e na medida que você os provoca, eles se recompõem. E aí, enquanto você falava, eu falei, mas espera lá. Então, nós já temos uma sociedade, mas nós temos também, dentro dessas estruturas, pequenos espaços menores de campos de forças que também nos causam problema porque estão debaixo da mesma estrutura. E aí eu estava pensando, como que dentro desse trabalho, né, de agroecologia e feminismo, essas mulheres que não são reconhecidas, além de estar debaixo de uma estrutura maior, têm que lidar com seus próprios companheiros. Então, você já esclareceu muito no final, e esclareceu as duas questões que eu estava em dúvida, e a segunda é, todas as vezes que se detém um determinado conhecimento, aparece um homem para pegá-lo e dizer que é dele. E aí a minha pergunta era se isso acontecia, porque os trabalhos nos quintais, como você coloca muito bem, eles estão aí. Mas na hora de apresentar teoricamente, como isso tem se dado? E aí você colocou essa mesa desses homens. Mas existem algumas mulheres, como você, por exemplo, e outras que eu conheço, mas eu queria que você falasse um pouco disso, um pouco das mulheres que têm feito a teoria para ser discutida, para ser pensada, para levar ao conhecimento para além do campo, né? E, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Professora Silvana, posso só acrescentar a pergunta? Tem uma pergunta que é mais, acho que mais rápida aqui do chat, Iridiane, Claro. que é da Rosinha Langer. Ela pergunta se você poderia falar mais, dar mais informações sobre a edição que estão lançando sobre os quintais produtivos. E aí eu acho que você já pode também deixar no final como resposta. Obrigada. Tá joia. Sim, é muito isso, né? No processo de construção, inclusive também de uma outra dicotomia que há na sociedade, que é pensar o espaço do saber e o espaço do não saber, ou do saber empírico, do saber científico. Então, entender que o que é produzido no campo é uma coisa, o que é produzido na academia é outra, e acaba que na sociedade o que tem valor é aquilo que é validado cientificamente e que é Uhum. produzido na academia, né? Então, às vezes, a gente pensa os processos, né, das lutas e das ações e das construções da agroecologia construída no campo, né, pelos diferentes atores sociais, que eles têm um determinado valor, mas para algumas pessoas o que tem valor é o que é elaborado cientificamente, reproduzido teoricamente sobre isso em outros espaços, e aqueles sujeitos que estão lá construindo no cotidiano perdem valor, perdem espaço. E isso acontece com as mulheres, né? Então, ainda que a gente esteja na base, ainda que a gente esteja, por exemplo, em qualquer projeto produtivo, qualquer projeto política que é pensada para a agroecologia, as mulheres numericamente são a maioria, mas na hora de, né, do conhecimento, do processo, do que é construído daquilo, não é feito pelas mulheres, é feito por homens, é reproduzido por homens, e eles são os que acabam, né, levando o bônus dessa construção e são reconhecidos em outros espaços, em outras discussões, seja na discussão, por exemplo, de políticas públicas para a agroecologia. Aí vamos pensar num programa como o Ecoforte, que foi o programa, né, que teve de agroecologia. As mulheres não aparecem lá na hora de discutir junto com as instituições, com os governos, com o Estado, o que nós queremos como projetos de agroecologia, né? A gente fica em segundo plano ou nem aparece, né? Então, é uma disputa que ela está colocada, né? Mas a gente tem processos de resistência e temos companheiras, temos mulheres muito valorosas nesse sentido de construção da agroecologia. Tanto é que uma delas, que a gente perdeu recentemente, no meu ponto de vista, né, Ana Maria Primavera, uma das maiores referências de agroecologia do mundo,
e que é brasileira, né? E que vem nessa construção e que nem sempre talvez fosse tão valorizada quanto deveria no seu papel de construção da agroecologia, né? Outra companheira também que inclusive escreveu um livro sobre agroecologia e mulheres e que trouxe muitas elucidações nesse sentido também é a companheira Ema, né? Ema Cilibrandi, né? Que também escreveu esse livro e aonde ela também fez uma pesquisa sobre o PAA, uma das questões do seu livro que eu achei muito interessante, que demonstra isso. E quando saíram os programas como o PAA e PNAE, aí, por exemplo, para entender onde estavam as mulheres no acesso direto a esses programas, né? E aí era muito baixo o acesso de mulheres a esses programas no início do programa. E aí foi feita essa pesquisa e se via, por exemplo, várias cooperativas ou várias associações que comercializavam, por exemplo, bolos, biscoitos, pães, coisas que a gente sabe que, né, são produzidos por mulheres. Mas se você ia lá observar a nota, né, de quem comercializava, de quem fazia todo o processo, eram homens, né? Então, como que a gente teve que partir, inclusive, para a discussão da necessidade de porcentagem, né? De porcentagem mínima de mulheres, tanto partes de mínimo de 30%, por exemplo, de mulheres em todos os contratos e mínimo de porcentagem de contratos específicos com mulheres para garantir que as mulheres tivessem acesso direto, sem mediação, mas que elas fossem ter esse acesso direto à comercialização dos produtos sem passar por essa tutela e por esse controle, né, de homens, né? Então, aí há muito nesse sentido, né? Mas há também, por exemplo, o GT de mulheres da ANA, né, da Articulação Nacional de Agroecologia, que tem mulheres maravilhosas, tem mulheres pesquisadoras, mulheres de movimentos e que constrói também esse debate, essa articulação e essa necessidade dessa perspectiva feminista na agroecologia. Também o GT de mulheres da ABA, né, Associação Brasileira de Agroecologia, que também tem nessa perspectiva muito mais aí, né, nessa perspectiva dessa relação com o mundo da acadêmico, científico, da produção do conhecimento nessa área, né, também demandando e valorizando a necessidade das mulheres, a participação das mulheres, o papel das mulheres na construção histórica, né, da agroecologia. E é na aba, né, que tem a revista, né, da revista da Associação Brasileira de Agroecologia, que vai sair uma edição especial sobre mulheres, que vai ter mais de 60 artigos de mulheres falando de experiências de mulheres na agroecologia, que vai sair esse artigo dos quintais, mas ele é um entre tantos outros produzidos por mulheres nessa perspectiva de dar visibilidade a essas experiências e essas produções feitas pelas mulheres, tanto na perspectiva, né, lá no campo, quanto na perspectiva da produção e da escrita e da elaboração. Então é lá, eu não sei a data, vai demorar um pouquinho para sair, mas eu acho que sai ainda esse ano essa edição especial da revista de agroecologia da Associação Brasileira de Agroecologia, feito pelo GT de Mulheres, né? Mas há mulheres muito maravilhosas nessa perspectiva e nessa construção. Eu trouxe duas, mas eu sei que tem muitíssimas mais que depois a gente pode compartilhar mais. Lisane, muito obrigada pela sua fala. Eu só queria fazer uma pergunta aqui para completar um pouco o que as colegas falaram. Eu queria que você comentasse um pouco sobre agroecologia, mulheres e soberania alimentar. Qual tem sido a luta em torno disso? Enfim, qual o trabalho que vem sendo feito? Além né, dessa construção, né, cotidiana, acho que e no processo também coletivo da construção da agroecologia, eu acho que hoje a gente tem uma demanda muito emergente e urgente, né? Que voltou a ser urgente e emergente no Brasil, né? Que é a volta da fome, né? Infelizmente a gente volta para esse mapa, volta para essa realidade devido a todos os processos político, né, social e econômico que o país vive, né? Então isso passa a ser um tema central novamente, né? De pensar estrategicamente a produção de alimentos, né, os alimentos e o acesso e sobretudo o acesso aos alimentos para as pessoas que estão nas periferias, que estão em vários lugares, que estão precisando, mas que quem produz esse alimento, né?
E aí pensar isso, né, que quem produz o alimento no Brasil são as mulheres, são os camponeses, são os povos quilombolas, são os povos indígenas, não é o agronegócio, que certamente não está em crise, né? Está nadando aí muito bem, obrigado, né? Mesmo nesse contexto todo, porque a única preocupação é vender e ter lucro. Então, vender suas commodities, exportar suas commodities, ampliar os impostos, inclusive aumentar o valor do preço dos alimentos, como o caso da carne internamente, para poder exportar de forma mais cara, para dar mais lucro para os produtores de carne, enquanto que o brasileiro, a brasileira, não tem acesso ao alimento, porque é mais importante, mais necessário que tenha uma maior renda e maior lucro, né, para os grandes produtores, né, do agronegócio, e assim como a carne, um exemplo, mas muitos outros, né. Fora que isso também leva, né, a, por exemplo, ter preços altos das commodities, como soja, como milho para exportação, faz com que muitos deixem de produzir feijão, deixem de produzir arroz, deixem de produzir alimentos que são básicos da cesta de alimento do Brasil, né, que são básicos, para produzir essas commodities, né? Então a gente vai deixando, né, diminuindo, né, a área de produção de alimentos para a produção dessas commodities, desses produtos para exportação, né? E isso tudo muito nessa perspectiva, né? Na perspectiva do lucro, na perspectiva de gerar riqueza para alguns, enquanto para outros vai gerando, né, maior êxodo rural, vai gerando maior, né, e sobretudo aumentando, né, a taxa, o preço dos alimentos e aumentando também, né, o número de pessoas que começam a passar voltar à linha da pobreza e a passar fome e a passar essa necessidade, né, do alimento, da falta do alimento, né? E aí é muito isso, né? Como que a gente pensa o papel fundamental de quem está no campo, das mulheres nessa produção de alimentos, né? Nessa produção de alimentos que são, né, realmente alimentos que geram vida, que geram saúde e que geram segurança e soberania alimentar e nutricional. E quando a gente pensa em soberania alimentar, né, pensar o direito dos povos de produzir alimento, de comercializar seu alimento, mas é também muito numa perspectiva, né, de justiça de gênero, né? De onde estão as mulheres quando a gente pensa nessas propostas, de qual é o papel das mulheres nesse espaço, nessa construção da produção de alimentos, da garantia da produção, mas também lá no acesso, né? Porque a gente sabe que também as mulheres e os negros e as negras são a cara da pobreza, são a cara de quem está sofrendo com a fome no Brasil, né? Então, também no acesso, né? Como que a gente também pensa as mulheres, como que a gente também pensa as populações negras no acesso, no direito ao acesso à segurança alimentar e nutricional, e do nosso lado de cá, né? No direito de produzir e no direito de comercializar, no direito de ficar na terra, desses alimentos, né? Então, eu acho que a gente volta, né, a um desafio grandíssimo hoje no Brasil, que é, para além, inclusive, da soberania alimentar, é a segurança alimentar, né? A gente volta a enfrentar isso e como que a gente pensa isso não só a partir da gente resistindo e produzindo, mas que o Estado também tem que pensar nisso, que o Estado também tem um papel fundamental nisso, que são por meio de políticas públicas, né? E aí a gente, a partir dos movimentos do campo, está nessa construção também, né, de um PL de incentivo, né, de políticas que inicialmente era o PL, assim como teve o auxílio emergencial para os trabalhadores urbanos, era uma perspectiva de um auxílio emergencial também para os camponeses, né, que também foram afetados e ainda são afetados pela pandemia, mas também na perspectiva, e agora ele não foi aprovado, ele foi aprovado na Câmara, no Senado, mas o Bolsonaro vetou, aí ele voltou agora remodelado, remodificado, mas numa perspectiva agora não de auxílio emergencial, mas de políticas públicas de incentivo à produção de alimentos, pensando nessa necessidade que cada vez mais latente de garantir o acesso ao alimento para quem está na cidade, para quem está passando todas as dificuldades que a pandemia impõe, né? Então a gente está nessa batalha, inclusive hoje ou ontem foi aprovado na Câmara, vai para o Senado e depois novamente para o Bolsonaro, e a gente espera que a partir da ação e da pressão social e da compreensão e sensibilização da importância de quem produz alimentos, a gente tenha a aprovação desse PL e dos programas que estão previstos nele. Agora, de memória, esqueci o número, mas depois eu posso mandar para vocês.
Iridiane, muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente não tem mais perguntas no chat e o nosso tempo está se esgotando. Então, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse seu conhecimento tão lindo, tão rico e que traz para nós uma consciência ainda maior da necessidade de mudança nesse país. Viu? Muitíssimo obrigada. Agradeço também, professora Dani, professora Lília, agradeço as pessoas que estão com a gente no chat. E então eu passo a palavra à professora Dani e Lilian, e depois para a Iridiane, se ela quiser fazer alguma consideração. Obrigada, professora Silvana. Então, eu vou também brevemente agradecer a professora Iridiane, foi uma aula. Eu acho que todos nós deveríamos ouvir mais sobre essa que parece ser a grande luta que molda a nossa sociedade e o tecido social brasileiro, né? Eu desejo a você muita sorte e muita força para resistir aos tremendos ataques que o campesinato vem sofrendo nesse governo e por todos os governos que passaram, alguns com um pouco mais de complacência, tentando construir alternativas, mas nós temos um grupo que trabalha no campo e que são grandes conglomerados que tornam a luta muito difícil de quem sobrevive do campo, que quem produz com qualidade, que quem tem o direito de estar nesse campo e de produzir e de promover o alimento para fim da fome, para um cultivo ecológico, para uma verdadeira busca pela igualdade da utilização dessa terra. Então, eu desejo a você muita, muita, muita força e que a gente possa sempre estar no teu respaldo, né, no que for preciso. Tomara que a gente tenha força também para ajudar você e todos nessa luta, né? Mas muito obrigada por encampar esse tema tão importante e lutar todo dia em lugares que às vezes a gente não tem nem acesso, mas que a gente sabe o que são centrais para a sobrevivência da nossa sociedade. Muito obrigada. Diane, agradeço muito sua contribuição. Foi, como a Dani disse, uma aula realmente para nós aqui aprendermos um pouco mais com o campo, sobre as mulheres no campo e a luta permanente, né, e incansável que elas têm feito para que a gente tenha esse alimento na mesa, para que o campo seja um espaço de menor violência, né, que a gente sabe da histórica violência no campo no Brasil, que é uma coisa que assusta, né, e é pouco divulgada, é pouco falado. Então, eu imagino que não é um lugar fácil de estar nem de trabalhar. E aí, também, como a Dani, falo para você do nosso desejo de que esse espaço se torne um espaço mais democrático, mais inclusivo, e que dê realmente condições para que quem põe o alimento na nossa mesa tenha condições de fazer da melhor maneira possível, sem tantas injustiças, né, como a gente vê retratado. Então, eu te agradeço muito por essa sua fala e por nos trazer tantas reflexões. E agradeço também Silvana e Dani por mais essa oportunidade de a gente dividir esse espaço tão gostoso aqui do Confrontar. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu acho que é o diálogo, né? É a divulgação dos debates, das lutas que se constroem, dos desafios, né? E das construções também como propostas políticas que temos, né? Temos desafios, temos resistências, mas temos propostas a esses desafios e essas resistências. Eu acho que isso é o mais importante, né? Construído coletivamente e na ação de luta e na ação de resistência, né? Então, trazer isso, colocar isso para o debate, colocar a importância, a necessidade, a sensibilidade da sociedade, do papel, né, de quem está no campo, do papel de quem produz alimentos e principalmente, né, trazer o papel das mulheres nesse lugar, acho que
é muito bom, né? E eu acho que espaços como esse são fundamentais e agradecer, né, Silvana, Dani, Lilian, por esse compartilhar e por esse também poder a gente estar dando voz, né, a essas lutas, dando voz a essas resistências. Isso é fundamental, ainda mais nos tempos que vivemos, né? Então, eu acredito que nenhuma, como Dani disse, nenhuma luta, nenhuma política foi dada, tudo foi construído com muita ação de luta, com muita pressão social, e é nessa perspectiva que a gente segue, né? Nessa construção coletiva para a transformação da sociedade, transformação desses tempos, e que a gente tenha a garantia de alimento, que a gente tenha a garantia de vacina, que a gente tenha a garantia de direito a viver, né? De andar na rua sem receber uma bala perdida, né? Então, que é isso que a gente quer nessa nossa sociedade, que a gente tenha esse direito, enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, de ter esse direito de viver. Hoje em dia, principalmente, a gente luta pelo direito de viver, né? Então, essa é a nossa luta e a gente, com certeza, está no mesmo barco e na mesma construção e na mesma caminhada se apoiando. Eu agradeço imensamente. Obrigado, Lidiane. Professora Silvana, então, encerre, Eu por só favor. gostaria de convidar, todo mundo para o nosso próximo encontro, que será no dia 23 de junho. Então, separa essa data, que a gente terá mais um encontro do Confrontarte. Tá bom, Iridiane? Mais uma vez, muito obrigada. Viu? Muito enriquecedor. Somos muito gratas pela sua presença aqui. Viu? Muito obrigada e boa noite a todas, todos e todos. E se protejam, hein? A pandemia não acabou. Isso. Vacina no braço Fiquem quando puder vacinar. Não deixe de vacinar. Isso. Comida no prato e vacina no braço. No Obrigada, Vacina boa no braço. braço, noite. Isso. exatamente. Comida no prato e vacina no braço. E máscara, até a gente conseguir se E livrar. máscara, com certeza. Tchau, gente. Tchau. Boa Tchau, noite. obrigada, boa noite. Encerrado aqui, pessoal.